Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte chegando até você daqui a pouquinho. Detalhes aí de ontem e hoje também que continuam as rodadas da nossa Sul-Americana, também Libertadores. Vamos lá falar de seleção brasileira, o pessoal também se preparando aí logo mais final de semana. Mais uma rodada também do Brasileirão e você acompanha as últimas com a gente agora nessa tardezinha já de quarta-feira aqui pelo Esporte Notícia. E antes de começar com as informações, vamos lá também falar de parceiros. Eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa aqui da cidade, da nossa região. Você encontra de tudo em relação aí a vestuários e também aquele cuidado especial com a sua casa, de cama, mesa e banho, cortinas também para a casa toda e muito mais ali na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato é o 3652-1987. Tem também o WhatsApp, que é o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Em nome também lá de AM Metais, pessoal, a empresa que faz toda a diferença na cidade. Leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai ajudar o meio ambiente, vai ganhar dinheiro. É só vantagem em você poder contar aí com a AM Metais. Telefone para contato é o 3652-1599 e tem também o WhatsApp, que é o 981712810, AM Metais. E vamos lá começar com as informações. A gente começa pela nossa Libertadores de ontem. Tivemos brasileiros a campo aí, inclusive, né, o Fortaleza, que esteve também enfrentando aí o Atlético Bucaramanga. Jogão aí também. O Fortaleza que perdeu, né, uma chance preciosa de conquistar aí antecipadamente a sua vaga para a próxima fase da Libertadores, diante de uma Arena Castelão lotada aí de tricolores. O Lion não saiu do 0-0 com o Atlético, decepcionou aí a torcida após 2 goleadas contra o Colo-Colo e o Juventude e agora tenta buscar, né, a sua classificação na rodada final do Grupo E, frente agora ao Racing no próximo dia 29. Tivemos em campo aí pela Sul-Americana também o brasileiro Grêmio, né? O Grêmio que enfrentou aí o Godoy Cruz. O Grêmio também tinha tudo para roubar a primeira colocação do Grupo D da Copa Sul-Americana, porém, mais uma vez aí saiu na frente e não conseguiu sustentar a vitória jogando em casa. Duelo decisivo aí contra o Godoy pela penúltima rodada. O Grêmio permanece também no segundo lugar do Grupo D. Ainda pela Sula, tivemos também o Lanús, que enfrentou aí o Vasco. Aliás, estreando, né, o Vasco, aí o seu técnico Fernando Diniz no comando, acabou não sendo como ele imaginava, diante do líder e agora classificado Lanús. O novo técnico conheceu a sua primeira derrota aí na segunda passagem pelo clube. Foi superado o Vasco pelo placar de 1-0 em La Fortaleza pela quinta rodada. O placar complica a vida aí da equipe, que não tem mais chances de ser a primeira colocada do Grupo G. Tem um confronto aí de vida ou morte agora na última rodada contra o Melgar em São Januário, jogando em casa, né? Partida difícil, aí também agora complicou um pouco mais a vida do Vasco. E hoje continuam as rodadas aí pela nossa Libertadores e também pela Sula. Pela Libertadores teremos hoje o Atlético Nacional enfrentando o Bahia. O Atlético que recebe o Bahia aí no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Jogo também da quinta rodada. O Bahia é o líder do Grupo F com 7 pontos. O Atlético Nacional vem logo atrás na segunda posição com 6. Então, o pessoal brigando diretamente aí por posições. Também teremos Botafogo e Estudiantes. Eles também vão a campo às 21h30. Confronto válido também pela quinta rodada. O Botafogo joga em casa, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Na tabela aí do Grupo A, o Estudiantes lidera com 9 pontos. O Botafogo está ocupando atualmente a terceira posição aí com 6. Também vem aí São Paulo e Libertad, né? Esse jogo aí que ocorre também no Morumbi. O São Paulo recebe aí o Libertad em casa,
Jogo também que pode já antecipar a classificação do tricolor para a próxima fase, caso venha aí uma vitória ou até mesmo um empate, e você acompanha a preparação para hoje. Nesta quarta-feira, São Paulo e Libertad jogam no estádio do Morumbis a partir das 21h30 pelo horário de Brasília. O jogo será válido pela quinta rodada da Libertadores de 2025. Com classificação encaminhada, o tricolor paulista pode confirmar a liderança do Grupo D em caso de vitória sobre os paraguaios. O São Paulo está com sua classificação encaminhada para as oitavas de final depois da vitória por 2-0 sobre o Alianza Lima na última rodada. Um dos desafios do comandado de Luiz Beldia será superar as últimas atuações que não foram convincentes. Por outro lado, o Libertad chega também no seu pior momento nessa temporada. Após marcar em 18 jogos seguidos, a equipe passou em branco nas últimas 5 partidas, além de 7 jogos sem vencer. O São Paulo divulgou na última terça-feira que já vendeu 40 mil ingressos para o confronto contra o Libertad nesta quarta-feira, jogo que pode selar a classificação da equipe tricolor para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. Com 10 pontos na tabela, o São Paulo está a 6 pontos de distância do terceiro colocado, Alianza Lima, que tem 4. Com 2 rodadas pela frente, o empate já assegura ao menos a segunda colocação do grupo para o tricolor. O time peruano pega o Talleres na quinta-feira. E daqui a pouquinho a gente vem com mais informações aí do esporte para você, em nome também da Wizard. A Wizard, que é a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos, o pessoal fica ali na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Lembrando que o telefone para contato é o 3652-5444 e também o WhatsApp 998 49 45 44, o Wizard. Também em nome de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem também do seu bichinho de estimação. É lá que você encontra rações, acessórios, banho e tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você. Ali na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é 3652 4675, Agropecuária Bichos e Companhia. Vamos lá falar em nome agora também, né? Inclusive falar, na verdade, de campeonato. Fomos à Libertadores e agora é Sul-Americana. Hoje continuam os jogos aí, teremos mais brasileiros a campo também, inclusive o Fluminense, né? Jogo importante também para o Fluminense aí nessa noite de quarta-feira, que enfrenta o União Espanhola às 19 horas. O jogo acontece no Rio de Janeiro, teremos aí Fluminense jogando em casa, né, no estádio Maracanã, no grupo F. Fluminense que ocupa a segunda posição com 7 pontos. O União está na lanterna do grupo com apenas 2 pontos até agora também aí na Sul-Americana. Também teremos aí Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta o Palestino. Esse jogo é às 21h30 pelo grupo E aí também da rodada. A partida será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte. Momento aí das equipes na competição é bastante distinto. O Palestino ocupa a segunda posição do grupo E com 9 pontos. Já o Cruzeiro está em uma situação difícil, delicada, aí ocupando a última colocação até então do grupo, com apenas 1 ponto, que foi fruto aí de um empate e depois 3 derrotas, né? Então temos aí o Cruzeiro também se dificultando na Sul-Americana. E mais um brasileiro que teremos aí é o Vitória, que também vai a campo hoje enfrentar o Cerro Largo, às 21h30, fora de casa. Esse jogo será realizado também pelo grupo aí B da competição, no estádio Centenário. Lembrando que o Cerro Largo ocupa a segunda posição, já o Vitória está em terceiro com 3 pontos. Então, os jogos decisivos também aí dessa edição, dessa quarta-feira, pela Libertadores e também pela nossa Sul-Americana aí desta quarta. E vamos lá com informações que chegam também, porque continuam, né, até quinta-feira os jogos. Amanhã, inclusive, tem Corinthians e foi decretada uma baixa certa aí já para o Corinthians, porque o Memphis Depay acabou torcendo aí o tornozelo na última segunda-feira durante o treino e é nome já fora da lista aí. O pessoal vai tentar trazer ele de volta, pelo menos para o clássico do final de semana,
frente ao Santos. Mas antes, na quinta-feira, tem o Racing direto lá no Uruguai, jogo difícil também, onde o Corinthians precisa de um resultado positivo, e você confere com a gente. O Corinthians ganhou uma baixa de peso para o jogo contra o Racing do Uruguai, marcado para esta próxima quinta-feira em Montevidéu pela Copa Sul-Americana 2025. O atacante Memphis Depay sofreu uma lesão no tornozelo direito e desfalcará a equipe no Parque São Jorge, no Uruguai. Segundo nota divulgada pelo clube, o holandês sofreu uma entorse durante o treino da última segunda-feira. Ele então realizou exames de imagem que detectaram uma pequena contusão ligamentar. O camisa 10 está em tratamento com a fisioterapia e será reavaliado diariamente para o clássico contra o Santos no próximo domingo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã da última terça-feira, o elenco do Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Racing do Uruguai. O técnico Dorival Júnior passou um vídeo de instruções aos atletas e comandou também um trabalho de força no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. Ainda houve 2 exercícios táticos. O Timão finalizou as atividades na manhã desta quarta-feira, novamente no período da manhã. A delegação viajou para Montevidéu à tarde e o duelo está agendado para as 19 horas pelo horário de Brasília de quinta-feira no Estádio Centenário, pela quinta e penúltima rodada da Sul-Americana. A equipe alvinegra se encontra em situação complicada e precisa vencer para se manter viva na competição. O time, no momento, é o terceiro colocado do Grupo C, com apenas 5 pontos conquistados. Tá aí, pessoal, o Corinthians então ocupando, né, atualmente aí a terceira colocação também do grupo na Sul-Americana, precisa de um resultado positivo, pelo menos esses 2 últimos jogos que restam na fase de grupos, para tentar pelo menos aí o playoff, né, e tentar avançar para a próxima fase com essa baixa então do Depay e depois no final de semana visando o clássico aí também contra o Santos na Neoquímica Arena. Vamos lá falar também do Palmeiras, porque tem Palmeiras amanhã a campo também aí pela Libertadores. E, aliás, pauta também que vem sendo aí nos bastidores do Palmeiras é com relação ao Abel Ferreira. O contrato dele vence aí no final agora de 2025. Tem todo o interesse, né, da Leila e do pessoal também está renovando com ele pelo menos até 2027. O pessoal acha que ele está aí realmente tentado, né, a ficar, mas deve dar aí o aval final, pelo menos no final aí do Mundial de Clubes, que teremos agora no meio do ano. E você agora acompanha com a gente também. Há cerca de 3 dias, Leila Pereira revelou ter dado início às conversas com Abel Ferreira para renovar o contrato do treinador até o fim de 2027. O interesse não era segredo, mas agora as tratativas começaram com sinalização positiva do português para o Palmeiras negociar com seu empresário. A diretoria trata a negociação com tranquilidade, sem prazo determinado para uma resolução, descarta deixar decisões para o fim do ano, já que Abel tem vínculo até dezembro de 2025. Nos bastidores, acredita que só deve resolver formalmente e de contrato assinado após a Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos. Passada a conversa entre presidente e técnico, o negócio está agora nas mãos do diretor de futebol Anderson Barros e do staff do Abel. Hugo Cajuda, empresário do técnico, estará em São Paulo na próxima semana, em uma ida que estava previamente marcada por diferentes compromissos de trabalho no Brasil. Ainda não há, até este momento, reunião agendada com o Clube Alviverde, mas a possibilidade também não está descartada. Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020, contratado após a saída de Vanderlei Luxemburgo e conquistou 10 títulos pelo Alviverde, sendo ao lado de Oswaldo Brandão o técnico com mais taças na história do clube. Não à toa, portanto, o interesse da diretoria em mantê-lo por mais 2 anos, além do contrato em vigor atualmente. O português ostenta a marca de técnico mais longevo no Brasil neste momento e atingiu contra o Ceará pela Copa do Brasil 200 vitórias à frente do clube, considerando jogos comandados por seus auxiliares quando esteve suspenso.
aí, vamos aguardar então, né, se será decretado realmente o fico de Abel Ferreira aí, pelo menos até 2027, é o que o pessoal da diretoria atual aí do Palmeiras planeja para o técnico também. Vamos lá com mais informações para você daqui a pouquinho, em nome também lá da Vero, pessoal. A Vero, que tem sempre os melhores planos para você, internet de qualidade aí, é sem sombra de dúvidas com a Vero. E você acompanha o recadinho com a gente também. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. E vamos lá, que antes eu falo em nome também lá do restaurante Fogão de Lenha, o canto da chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida. Aliás, aonde você encontra também o chopp mais gelado, as melhores porções. Agora também você conta com os combos. Você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o canto da chuleta. E vamos lá com informações, vamos falar um pouquinho de seleção também agora. Eu começo pela seleção feminina, né? Porque vem aí também amistosos da nossa seleção feminina. E tivemos o técnico Arthur Elias convocando aí as meninas também. Inclusive o que chamou a atenção foi a volta da Marta aí nessa nova lista também. A Debinha também está de volta. E você acompanha a lista completa com a gente agora. O técnico Arthur Elias anunciou na manhã da última terça-feira a convocação da seleção brasileira feminina para 2 amistosos contra o Japão. O destaque da lista é o retorno da craque Marta, que não esteve presente nos 2 jogos contra os Estados Unidos em abril. As partidas contra as japonesas servirão de preparação para a Copa América Feminina, que será realizada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. O Brasil está no grupo B, com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Outra novidade é o retorno de Debinha, que marcou uma era na seleção feminina nos últimos anos. Arthur Elias, por sua vez, chamou 15 atletas que atuam no futebol brasileiro. A seleção brasileira enfrenta o Japão no dia 30 de maio, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Depois, as jogadoras brasileiras irão até Bragança Paulista, onde voltarão a encarar as japonesas no dia 2 de junho, no estádio municipal Cícero de Souza Marques. E vamos lá para a convocação completa da seleção brasileira feminina, que conta com as goleiras Lorena do Kansas, Camila do Cruzeiro e Cláudia do Fluminense. Isa Haas como zagueira do Cruzeiro, também zagueira Kaká do São Paulo, Tarciane do Lion, Marisa do Corinthians e Thaís Ferreira do Corinthians. Laterais, Fê Palermo do Palmeiras, Bruna Caldeirão do São Paulo, Yasmin do Real Madrid, Fátima Dutra da Ferroviária. Meio-campistas, Angelina do Orlando Pride, Duda Sampaio do Corinthians, Laís Estevam do Palmeiras, Yaya do Corinthians, Ana Vitória do Atlético de Madrid. Atacantes, Amanda Gutierrez do Palmeiras, Jennifer do Tigres, Gil do Atlético de Madrid, Caroline do Manchester City, Dudinha do São Paulo, Johnson do Corinthians, Luane do Atlético de Madrid, Debinha do Kansas e Marta do Orlando Pride. Aí, pessoal, informações também, né? A lista de convocadas também da nossa seleção feminina. As meninas também agora no meio do ano, né? Fazendo jogos aí importantes. Daqui a pouquinho a gente fala em relação também à nossa seleção brasileira masculina, né? Em especial aí o Ancelotti, que falou pela primeira vez que assume aí realmente o Brasil agora no meio do ano. Mas antes, vamos falar do Santos, porque o Santos está numa situação complicada, aí tá visando agora o Brasileirão, né? O pessoal está se preparando aí para mais uma rodada, porque tem clássico agora pela frente, né? Promete também não ser fácil pegar aí o Corinthians jogando em casa, na Neoquímica Arena. E o técnico Kleber Xavier, ele que vem aí com esse desafio à frente do Santos, não venceu ainda, né? Desde que assumiu o Peixe. Acompanha também o balanço que ele faz aí.
Querendo ou não, o Santos vive um momento de crise na atual temporada. Na noite da última segunda-feira, o alvinegro praiano deixou a desejar novamente e só empatou com o Ceará em 0-0 no Allianz Parque, no fechamento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate diante do rival cearense, o Peixe chegou ao 5º jogo sem vencer entre todas as competições. A equipe, inclusive, está prestes a completar um mês sem vitórias. O último triunfo aconteceu no dia 16 de abril contra o Atlético Mineiro por 2-0 na Vila Belmiro. De lá para cá, o Santos anunciou a contratação de Kleber Xavier, que tem tentado alcançar os resultados mesmo com pouco tempo de trabalho. Isso ainda não aconteceu, já que o técnico amarga uma derrota e 2 empates no comando da equipe. Entretanto, ele indicou como tentará resgatar o Peixe do cenário crítico atual. O início do Brasileirão do Santos tem deixado a torcida um tanto quanto preocupada. No ano do rebaixamento, 2023, o Peixe tinha 11 pontos nas primeiras 8 rodadas. Hoje, o time soma apenas 5, uma diferença considerável de 6 pontos. Kleber Xavier também foi questionado se, junto da sua comissão técnica, enxerga a necessidade da chegada de reforços nas janelas de transferências do meio de ano. Ele, porém, despistou. O Santos terá mais uma chance de sair da crise no próximo domingo, mas sabe que tem um desafio complicado pela frente. O alvinegro praiano encara o Corinthians a partir das 16 horas pelo horário de Brasília na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada da Série A. O lado bom é que, como dito pelo técnico em respostas acima, o Santos vem recuperando seus atletas e formando um plantel mais forte e extenso. Apenas 3 jogadores seguem no departamento médico: Neymar, Guilherme e João. Fica, portanto, a esperança de um resultado melhor em Itaquera. Aí, pessoal, o Santos realmente, no momento complicado, aí o torcedor já começa a fazer as contas, até comparando, a 2023, aí quando o Santos acabou caindo para a Série B. É começo de campeonato, muito cedo para se falar ainda em relação ao rebaixamento, mas é claro que o pessoal liga aí o alerta. Vamos lá, daqui a pouquinho mais informações para você, em nome também da Fantasy Sports, pessoal. Fantasy Sports é o seu site de apostas esportivas. Explore a emoção dos eventos esportivos, coloca a fé naquele seu palpite aí nos campeonatos que estão com tudo. Apostar e ganhar é com a Fantasy. Lembrando também que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte aí da Fantasy Sports. E vamos lá com informações também do Carlo Ancelotti, pela primeira vez, a primeira entrevista coletiva dele aí, onde ele realmente confirma a sua contratação aí pela CBF, embora ele não quis abordar muito sobre o assunto. Ele deixou bem claro que até o dia 26 ele ainda é técnico do Real Madrid e que está empenhado, também em encerrar aí essa passagem e o campeonato espanhol também, tanto que ele não gostou muito que a CBF já anunciou antes de terminar o campeonato espanhol, e você acompanha agora também. Na última terça-feira, um dia depois de ser anunciado como novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti confirmou o acordo com a CBF, mas garantiu estar focado na reta final da temporada com o Real Madrid. Segundo ele, a partir do dia 26 de maio, ele será técnico do Brasil, e que é um desafio muito importante, mas que até o dia 26 ele é técnico do Real Madrid e quer acabar bem a reta final da fantástica aventura vivida até ali. Quer terminar da melhor maneira possível e sabe que o pessoal está interessado no que ele pensa, em como vai ser, mas que para ele tem agora que pensar no momento em que está vivendo. O técnico italiano foi anunciado pela CBF na última segunda-feira e vai comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já treinará o time nos próximos compromissos pelas eliminatórias sul-americanas, diante do Equador e Paraguai no mês de junho. Apesar de confirmar o acordo para ser o novo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti se mostrou incomodado com o anúncio da CBF antes do final da temporada na Espanha. Restando ainda um ano de contrato
contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti encerra a sua segunda passagem no comando do clube espanhol com 231 jogos disputados, 2 títulos de Liga dos Campeões e 2 títulos do Campeonato Espanhol. Os merengues ainda não se manifestaram sobre a saída do técnico. O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 pelo horário de Brasília, quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. A equipe da capital espanhola é a vice-líder da competição, com 75 pontos conquistados. Em caso de derrota do Real Madrid nesta quarta-feira, o Barcelona, líder com 82 pontos, pode garantir o título do Campeonato Espanhol com 2 rodadas de antecedência. Aí, pessoal, as informações então também da nossa seleção, né? Vamos aguardar aí a primeira lista de convocados também, que será aí conduzida pelo Carlo Ancelotti. Bom, pessoal, nosso Esporte Notícias vai ficando por aqui. Agradeço a Aérea pela nossa técnica, você que esteve acompanhando também, ficando informados com a gente. Volto amanhã, agora pela manhã, às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte. Desejo a você uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.